A cruz como símbolo do cristianismo. Uso da cruz pelos romanos. A cruz foi amplamente utilizada pelos romanos como um instrumento de tortura e execução antes da crucificação de Jesus Cristo. Era um método cruel e desumanizador, reservado principalmente para escravos, criminosos perigosos e insurgentes. A crucificação era projetada para causar não apenas dor física extrema, mas também vergonha pública, servindo como um aviso aos outros. Durante o período do Império Romano, a cruz simbolizava opressão, desonra e poder absoluto do Estado sobre o corpo e a vida das pessoas. Para muitos, era o mais humilhante dos castigos, sendo associado a uma morte degradante. A crucificação de Jesus Cristo. A crucificação de Jesus, no entanto, transformou completamente o significado da cruz. Jesus foi condenado à morte na cruz sob a acusação de se autoproclamar Rei dos Judeus, um título que as autoridades romanas interpretaram como uma ameaça à ordem imperial. Cristo, sendo inocente, aceitou a cruz com humildade, oferecendo sua vida como sacrifício pela redenção da humanidade. Sua morte e posterior ressurreição deram um novo significado à cruz. De um instrumento de tortura e derrota, ela se tornou um símbolo de salvação, esperança e vitória sobre o pecado e a morte. Por que a cruz se tornou um símbolo do cristianismo? 1. Transformação pelo sacrifício de Jesus. A cruz foi ressignificada pela morte de Cristo. O apóstolo Paulo expressou isso claramente ao escrever: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. O sacrifício de Jesus tornou a cruz um sinal do amor divino, da reconciliação e da redenção, passando a representar o caminho para a salvação. 2. Ressurreição, vitória sobre a morte. A cruz não foi o fim para Jesus. Sua ressurreição transformou o sofrimento em glória e a derrota em triunfo. Assim, a cruz passou a simbolizar a esperança na vida eterna, mesmo diante das dificuldades e da morte. 3. Identidade cristã e testemunho de fé. Nos primeiros séculos, os cristãos usaram a cruz como um símbolo de sua fé em Jesus Cristo. Mesmo sob perseguições do Império Romano, eles identificavam-se com o sofrimento de Cristo e usavam a cruz como sinal de fidelidade e coragem. Após a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, no início do século IV, e a consequente legalização da religião, a cruz tornou-se um símbolo amplamente aceito e respeitado. A visão de Constantino de uma cruz antes da Batalha da Ponte Milvia reforçou ainda mais seu lugar como emblema do cristianismo. Significados espirituais da cruz. 1. Símbolo do amor de Deus. A cruz representa o amor sacrificial de Deus pela humanidade. É um lembrete de que Deus entregou seu único filho para a salvação de todos. 2. Símbolo da redenção e do perdão. A cruz é um sinal de que os pecados podem ser perdoados por meio da graça de Deus, que foi manifestada na morte de Cristo. 3. Símbolo de esperança e vida eterna. Para os cristãos, a cruz não é apenas um símbolo de morte, mas de ressurreição e vitória. Ela representa a esperança de que, mesmo nas dificuldades, há vida em Deus. 4. Símbolo de discipulado. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. A cruz simboliza a disposição de cada cristão de seguir a Cristo, mesmo que isso exija sacrifícios. A cruz ao longo da história cristã. Com o passar do tempo, a cruz assumiu diferentes formas e significados em várias tradições cristãs. Entre os tipos mais conhecidos estão cruz latina, a mais comum, representando a crucificação de Cristo. Cruz grega, com braços iguais, usada por tradições orientais. Cruz de Santo André, representando o martírio do apóstolo André. A cruz tornou-se também um objeto de devoção, usado em igrejas, altares, procissões e como ornamento pessoal, sempre apontando para o mistério central da fé cristã: a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Conclusão: a cruz, que outrora representava morte e vergonha, foi transformada pelo sacrifício de Cristo em um símbolo universal de amor, redenção e esperança. Ela continua a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo a viverem com fé, coragem e compromisso com o Evangelho. Oração à Santa Cruz. Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos e bendizemos, pois pela tua Santa Cruz redimiste o mundo. Te agradecemos por teu sacrifício de amor,
que transformou a cruz em sinal de esperança e vitória. Ensina-nos a carregar nossa própria cruz com fé e perseverança, seguindo teus passos, mesmo nas dificuldades. Fortalece-nos para que, ao contemplar a cruz, sejamos renovados pela tua graça e conduzidos à vida eterna. Amém.